Uma Mente Inquieta, Kay Jamison, parte 39. A festa nos Jardins do Reitor era um evento anual para dar as boas-vindas aos novos membros do corpo docente da UCLA. Por acaso, o homem que viria a ser meu psiquiatra também estava na festa, já que ele próprio acabava de se tornar professor, adjunto da Faculdade de Medicina. A ocasião provou ser um exemplo interessante do abismo que surge entre a percepção que a pessoa tem de si mesma e as observações mais frias e comedidas de um clínico experiente que de repente se encontra numa situação social, olhando para uma ex-interna meio frenética e de olhos desvairados que ele, na qualidade de chefe da residência, havia supervisionado no ano anterior. Minha lembrança da situação era que eu talvez estivesse um pouco alta, mas basicamente eu me lembro de ter conversado com um monte de gente, com a sensação de ter um encanto irresistível e de passar veloz de um tira-gosto para outro, de um drink para outro. Conversei muito tempo com o reitor. É claro que ele não fazia a menor ideia de quem eu era, mas estava sendo extremamente gentil ao conversar tanto tempo comigo, ou simplesmente estava se mostrando fiel à sua reputação de ter uma queda por mulheres jovens. Não importa o que ele estivesse de fato sentindo, eu tinha certeza de que ele estava me considerando encantadora. Também tinha uma conversa prolongada e bastante estranha com o diretor do meu departamento. Estranha, mas que eu considerei muito agradável. Meu diretor era ele próprio uma pessoa expansiva e era dotado de uma cabeça muito imaginativa que nem sempre se mantinha dentro das fronteiras da medicina acadêmica. Nos círculos da psicofarmacologia, ele era, de certo modo, famoso por ter matado acidentalmente com LSD um elefante de aluguel de um circo. Uma história complicada, bastante improvável, envolvendo grandes mamíferos terrestres em frenesi, glândulas do lobo temporal, efeitos das drogas alucinógenas sobre o comportamento violento e erros de cálculo de volume e áreas de superfície. E nós começamos uma conversa longa e dispersiva sobre a pesquisa com elefantes e iraces. Os iraces são pequenos animais africanos que não apresentam absolutamente nenhuma semelhança com os elefantes, mas que, com base na disposição de seus dentes, são considerados seus parentes vivos mais próximos. Não consigo nem começar a me lembrar dos argumentos minuciosos e interesses comuns subjacentes a essa conversa estranha e extremamente animada. À exceção do fato de eu imediatamente e com enorme disposição me prontificar a rastrear todo e qualquer artigo, e havia centenas deles, um dia escrito sobre os iraces. Também me ofereci como voluntária para trabalhar nos estudos do comportamento animal no Zoológico de Los Angeles, além de dividir com outros professores um curso de etologia e ainda mais um de farmacologia e etologia. Minhas lembranças da recepção ao ar livre diziam que eu havia sido fabulosa, esfuziante, sedutora e segura. Meu psiquiatra, porém, ao conversar sobre isso comigo muito tempo depois, tinha lembranças muito diferentes. Ele disse que eu estava vestida de uma forma extraordinariamente provocante, totalmente diferente do estilo conservador no qual ele me havia visto no ano anterior. Eu estava usando muito mais maquiagem do que de costume e lhe parecia frenética e excessivamente falante. Ele diz que se lembra de ter pensado com seus botões. Kay parece maníaca. Eu, por outro lado, me havia imaginado esplêndida. Gratidão.